Boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez. Hoje o dia não está muito animador para sair de casa, mas mesmo assim todos tiveram ânimo. A gente fica muito contente com isso, de ver que o esforço é de todo mundo. Esforço para autoaprimoramento, para autoconhecimento, para um despertar maior da própria consciência. Nós estamos aqui hoje com a capacidade de exercitar a visualização criativa. Então nós vamos ver como exercitá-la. Nós somos Deus e temos o poder de criar. Ter o poder é algo maravilhoso. No entanto, se não soubermos usá-lo, não adiantará muito ter o poder. Não basta ter o poder, é preciso saber que o tem e como utilizá-lo. Nós temos um poder enorme, que é o poder de, entre aspas, criar coisas com a nossa mente. No entanto, a visualização criativa, se bem aplicada em nossa vida, poderá enriquecer de forma que não temos como imaginar de início a nossa vida. Está além da nossa imaginação as possibilidades de ampliação da nossa vida. No entanto, se conduzido com maturidade, porque se não for com maturidade, podemos nos alienar do mundo em que vivemos. A criatividade, a fantasia, tudo isso, se bem direcionado com maturidade, com conhecimento, é algo que gera um salto quântico em nossa evolução. Ao invés de evoluirmos lentamente, gradativamente, nós podemos evoluir a saltos. E com isso, estruturarmos melhor a nossa vida na família, no trabalho, no lado afetivo, no lado material, no lado existencial. Creio que cada um aqui vem na busca de algo que lhe possa acrescentar para formar uma plenitude de indivíduo, de ser humano. A plenitude não vem de uma hora para outra, ou muito menos vem sem que a gente a busque. A plenitude é termos uma boa família, um bom lado afetivo, um bom lado profissional. Naturalmente que as regras, as exceções, muitas vezes a pessoa vem com uma missão específica, vem com um aprendizado específico que não tenha que se envolver com tantos aspectos da vida, com tantos papéis, como afetivo, familiar, profissional, social, existencial, cultural. Mas a visualização criativa é o nosso dom de criar. Nós não criamos de fato porque tudo já existe. Nós assimilamos e misturamos a assimilação daquilo que já existe. Quando o nosso princípio inteligente desceu pela primeira vez no mundo da forma, um mundo tão sutil que o nosso sequer imagina a existência dele, visto que não pode ser percebido de maneira alguma pelos nossos sentidos corporais, cuja existência é uma teoria abstrata, o mundo mental, o plano mental. Quando o nosso princípio inteligente, que é o nosso espírito manifesto, fragmentado aqui nesse mundo, visto que o princípio inteligente que faz pensar cada ser humano, que faz cada ser humano existir, é o mesmo, mas fragmentado em incontáveis corpos, em incontáveis manifestações. Quando esse princípio inteligente deseja se manifestar no mundo da forma, ele pensa e o seu pensamento absorve elementos primários do meio em que ele vive, como uma pessoa que ao pular dentro do barro fica com o corpo sujo de barro e poderia dizer que se transforma num ser de barro, apesar de que dentro o que existe não é barro e sim apenas fora. O nosso princípio inteligente faz isso. Ele entra nesse mundo e se envolve pelos elementos do meio desse mundo, e esses elementos é que dá a possibilidade de nós existirmos aqui. Nós estamos agora vestindo roupa. Olhando para a nossa roupa, nem sempre dá para saber do que nós somos feitos lá dentro.
dentro da roupa. Nós somos feitos de pensamento. Alguns pensamentos são tão fortes que se materializam e se transformam em matéria. A visualização, a imagem criada pela mente, usando a capacidade de associar elementos primários e formar produtos, seria aí a criatividade, essa capacidade. Porque nós, ao avaliarmos se de fato um ser aqui cria, vimos que tudo que se manifesta no mundo da forma já tinha, no mundo da forma, as suas formas. E é a partir dessas formas que as coisas ganham vida. A partir do momento que nós aprendermos a visualizar, a criar coisas com a visualização e depois alimentar essas coisas, teremos uma capacidade de dar à luz a acontecimentos, de dar à luz a situações, a objetos. No entanto, todos estão percebendo a gravidade desse poder. Se mal utilizado, gera uma consequência kármica terrível. Se nós utilizarmos a visualização criativa para destruir, para subjugar, contrairemos um karma terrível com isto. Nós estamos aqui estimulando ao desenvolvimento de um poder direcionado a um lado construtivo. Destrutivo só se estiver de acordo com as leis de ação e reação, visto que bem e mal é um tanto relativo. Aliás, é o tema da nossa próxima palestra, que é sobre a relatividade do bem e do mal. O amor está em todos os lugares, a justiça está em todos os lugares, acima das aparentes injustiças. Por isso, se há dúvida quanto se o que estamos fazendo é certo ou errado, é recomendável não fazer. Na dúvida, não faça. É como ultrapassagem em autoestrada. Na dúvida, é melhor não tentar ultrapassar. Só quando tiver plena certeza, porque senão as consequências podem ser desastrosas. O poder da visualização criativa, qualquer ser humano pode desenvolver. Até um animal pode possuir visualização criativa. No entanto, sua visualização criativa é instintiva, enquanto a do ser humano é raciocinada. Tem uma inteligência conduzindo de forma raciocinada, sequenciada. É uma capacidade incrível que o ser humano, ao ter a inteligência contínua, pode ter a capacidade de aprimorar numa sequência numérica crescente os seus raciocínios e assim evoluir numa velocidade bem maior do que da inteligência instintiva dos animais. A visualização criativa é composta de diversas fases. A visualização precisa chegar ao ponto da mentalização. Primeiro, vem a imagem, imaginar. Observemos este guardanapo, a imagem dele. Faça de conta que o guardanapo está aqui na mão. Ele não está, mas a imagem dele precisa ser construída pela mente. Imaginar. Imagem. A gente coloca a imagem em ação conduzida pela mente. A ação é conduzida pela mente. A imagem é criada pela mente. A mente usa alguns mecanismos. Memória, por exemplo. Imaginemos uma chuva de pétalas de rosa, cor-de-rosa, sobre o auditório. Para quem nunca viu uma rosa, como mentalizar uma chuva de pétalas de rosas, caindo suavemente com o aroma das rosas? Como alguém que nunca viu uma rosa vai mentalizar uma rosa? Ele vai precisar ter alguma coisa que dê similaridade. A textura das pétalas da rosa, o peso, o tamanho, o aroma. Nós utilizamos nossa memória para podermos criar com a mente imagens. É fundamental que a gente crie
as imagens o mais exatas possíveis. Dentro das possibilidades que nós temos de criação, quanto mais rico for os elementos de memória que a gente possa buscar e falar, pensar, fazer. Mentalizei um sol dourado, só na minha mente. Mas quando eu falar o sol dourado vai usar a energia do verbo. Essa energia do verbo vai ajudar o sol dourado a ser criado. O verbo gera uma vibração. Essa vibração gera um som. O som gera a cor. E a cor é a matéria-prima para a visualização. Por isso, quanto mais a gente falar, melhor para uma visualização, mas nem sempre a gente pode falar. Com mais treino, a gente consegue imaginar, mesmo sem falar, mas a gente fala mentalmente. Uma rosa. Uma rosa. Como é uma rosa? Assim, a textura, lembrar. O guardanapo. Como é o guardanapo? A textura do guardanapo. O tamanho do guardanapo. A cor do guardanapo. As dimensões, o peso. O cheiro do guardanapo. São coisas simples. A gente começa a exercitar com coisas simples. Quando eu era criança, exercitava a visualização criativa, mas eu nem sabia que tinha esse nome. Como é que eu exercitava a visualização criativa? Eu ficava muitas vezes olhando para uma cadeira e ficava imaginando a cadeira de outro tamanho, de outra cor. Ficava imaginando a minha casa maior ou menor, as paredes com a cor diferente. Desde criança eu exercitava isso. Minha mente não conseguia ficar parada, sempre tinha que fazer alguma coisa. E o corpo tentava seguir, mas tadinho, não conseguia. Aí a mente tinha que extravasar através da visualização. Quando nós exercitamos nas pequenas coisas, quando surgir o momento para exercitarmos na prática, em coisas importantes e grandes coisas, nós teremos a capacidade. É como escola. Muitas vezes a gente estuda tanto coisas que, no sentido da vida prática, a gente não vai utilizar tudo aquilo. Mas a capacidade, ao estudar, ao exercitar, nós desenvolvemos. E aquela capacidade, ela nos será muito útil. Em situações reais. Por isso não é em vão. Mesmo que um exercício possa parecer simplório, mas na sua utilidade possa ser bem aplicado, vale a pena dedicar algum tempo de nossa vida para isto. Voltemos ao guardanapo. Mentalizem bem este guardanapo. Memorizem, olhem para a imagem dele. Agora eu vou tirar o guardanapo. Mentalizem que o guardanapo está no mesmo lugar. Para mentalizar, vai o quê? Imaginar. Vai criar a imagem. Depois vai procurar ver a imagem. Mas como ver se a imagem não está aqui? Não tem imagem aqui. Mas a gente vai ver aquilo que só existe na nossa mente. Não existe de fato aqui, mas na nossa mente existe. Porque nós colocamos a nossa mente para criar uma imagem, para dar ação e sustentar a imagem. Ao ver a imagem que se criou na mente, isto é uma visualização. Mas a visualização ela pode estourar, desaparecer, com uma bolha de sabão que ao menor toque desaparece. Nós precisamos sustentar a imagem, sustentar a visão da imagem. Como? Concentrando, voltando o desejo, voltando a vontade para o único ponto, a imagem. Ver a imagem, sustentar a imagem, concentrar nisto, esses três elementos: imaginação, visualização, concentração, formam o quarto elemento, mentalização.